noite. Boa noite. Alô? Tá tranquilo? Boa noite a todos. Boa noite. Que o Mestre Jesus nos ilumine, nos traga paz. Em meio a tantos avanços tecnológicos, científicos, ainda nos defrontamos com a pergunta, com a grande indagação da barbárie que ocorre até os dias atuais. Desde os tempos mais antigos, sempre houve desigualdade. Sempre houve uma tentativa da centralização do poder por parte das mais diversas civilizações. Podemos citar aqui os egípcios, com seus monumentos colossais, as pirâmides de Gizé, a Esfinge, os mesopotâmicos, com seus enormes zigurates, com suas políticas, mas ainda assim com suas tantas desigualdades, os egípcios em questão, no final da pirâmide, aqueles escravizados, e no topo da pirâmide, os faraós. Mas o que ocorreu com os faraós? O que ocorreu com Ramsés, com Tutancâmon, pulverizados pelo tempo? Hoje, o Egito se resume ao turismo local. Aqueles que ainda desejam visitar as tumbas dos faraós, se deparar com o monumento da Esfinge, mas nada além disso. O Império Romano, empunhando a sua águia majestosa, a política do pão e circo, onde tantos se regozijavam a assistir torturas e mortes a troco de nada. Onde está Nero, Constantino, Tibério, Marco Aurélio, César? Onde estão? Todos viraram história. O Império Romano ruiu e entrou em declínio através da invasão dos bárbaros àquela região. E quando podíamos achar que viveríamos tempos de glória, tempos de paz, o ego, o egoísmo humano, sempre para nos maltratar, sempre para destruir e buscar aquilo que não haveríamos de levar para o além-túmulo. Relembraremos agora de uma passagem, em maioria conhecida para todos nós, há alguns anos, ocorrida aqui em nosso território, quando Pedro Álvares Cabral chegou à terra brasileira, naquela época ainda não conhecida a República Federativa do Brasil. Mas quando aqui chegaram os primeiros portugueses, se depararam com uma série de raças indígenas, de etnias indígenas, etnias das quais fizeram o favor de tentar pulverizar, impondo a religião local deles, impondo costumes, escravizando-os e assassinando-os. Pouco tempo após, ainda naquele século de 1500, chegariam aqui os primeiros povos africanos, trazidos, escravizados. Sabemos que a resistência indígena foi muito maior, e por isso maior também a devastação. Os primeiros africanos aqui chegados teriam sido os da raça Bantu, aqueles dos quais teriam sido retirados de Congo,
e de Angola. Por isso também foram os primeiros que acabaram se perdendo seus costumes, seu idioma e outras características com o passar dos tempos. Somente após alguns séculos, especificamente no século XIX, foram trazidos os escravizados Jeje, Nagô, os Yorubais. Sabemos que uns escravizavam os outros, porque existiam também algumas questões em relação a brigas e disputas territoriais na própria África. Então, naquela época, a República, hoje Benin, República do Benin, há alguns tempos atrás, Reino do Daomé, cuja língua é o Fon, escravizavam pessoas, indivíduos que eram trazidos da Nigéria, e uns escravizavam aos outros. Yorubais escravizavam o povo chamado Jeje, estrangeiros, e os povos Jeje, estrangeiros, escravizavam os Yorubais. E daí o comércio dos escravizados era trazido para o Brasil e utilizavam-nos como mão de obra. Muitos desencarnavam por via de doenças nos navios negreiros e não conseguiam nem sequer chegar a nossas terras. Outros chegavam com diversas doenças, eram vistos os dentes para demarcar uma série de situações, se valia aquilo mesmo. Nas senzalas o horror, o medo, a miscigenação, onde cada qual perdia a sua identidade. Ganhavam um novo nome, um nome português. Eram rebatizados, pois eles já tinham os seus nomes que eram oriundos de suas nações. Mas aqui, eles eram retirados de suas identidades primárias para não poderem mais abraçar a sua real identidade. Por isso, os idiomas, as culturas foram se perdendo. Mas houve algo muito maior naquela época que permitiu que eles pudessem resistir. E foi através daquilo que nós chamamos de fé. No século XX, ou melhor, no século XIX, algumas negras, o nome mais específico não se conhece. Se conhece o nome que ficaram vulgarmente conhecidas: Ia Adetá, Ia Calá e Ia Nassau. 3 negras oriundas da África. Sabe-se que historicamente elas iniciaram um culto próximo à igreja da Barroquinha. Primeiro, Ia Adetá, Ia, no idioma Yorubá, significa mãe. Então, mãe Adetá, mãe Calá e mãe Nassau. Primeiro, Ia Adetá. Posteriormente, Ia Calá. E a última, dentre estas negras, Ia Nassau, que acabaram por fundar o culto e institucionalizá-lo como um grupo familiar, que naquela época teria o nome de Ile Axé Airá Intile. Pouco tempo após, Ia Nassau fez uma viagem à África, à Nigéria,
retornando com um homem de um nome estranho, ao menos estranho para nós, chamava-se ele Van Bocher Obitico, mas foi batizado aqui com o nome de Rodolfo Martins Andrade. Este que foi o seu fiel escudeiro, auxiliando-a a criação daquele culto que ainda estaria se moldando às possibilidades daquela época. Ele, inclusive, foi preso, acusado de feitiçaria. Posteriormente, souberam que estavam envolvidas mulheres com as cabeças raspadas. Se tratava muito provavelmente de um processo iniciático e não um processo de feitiçaria, como naquela época era normal instituir ou julgar. Pouco tempo após, este culto ao lado da igreja da Barroquinha teve que se mudar. Ali funciona o que hoje chamamos de centro histórico. Então, por se tratar de um centro histórico e de um culto perseguido há séculos, eles tiveram que mudar para o que hoje é o Engenho Velho da Federação, ou ali a proximidade da Avenida Vasco da Gama, batizando-o novamente como Ileaxé Ianaçô Oká, tendo como nome justamente essa terceira negra, que foi uma das principais sacerdotisas daquele culto. Inclusive hoje, o lugar onde ocorrem as cerimônias litúrgicas está localizado no alto, justamente devido à perseguição policial. Contam algumas histórias bem interessantes, isso não mais no século XIX, mas já no século XX, que ocorria uma série de perseguições policiais. Para se bater os candomblés na Bahia, era necessário pedir permissão à polícia. Existia um policial chamado Pedro, ou Pedrito, que ele era muito conhecido por perseguir os terreiros de candomblé, acabar com os cultos que ocorriam. Em uma dessas passagens, em um grande terreiro localizado aqui em Salvador, que possui hectares de Mata Atlântica, a história diz que ele tentou penetrar o espaço religioso, mas quanto mais ele andava em círculos e não conseguia achar onde estava o lugar da festa. Dizem que os encantados que ali presidiam não permitiram que ele terminasse e acabasse com o culto. Já outras histórias contadas, onde havia sempre a perseguição policial, contam que policiais eram gentilmente acomodados, eles que estariam ali para acabar com tudo que havia, mas eram muito bem recepcionados. E à medida que os tambores e os atabaques ecoavam, os policiais caíam em transe, atravessados pela energia das divindades ali presentes, e depois iam embora envergonhados. Então a manifestação da fé foi o que protegeu esse povo culturalmente, historicamente perseguido, marginalizado e massacrado. Porque ainda que no 13 de maio de 1888 a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea, ela acabara com os grilhões dos escravizados, mas não os grilhões ainda existentes, só os físicos, mas não os emocionais, e não os grilhões sociais. Ela simplesmente libertou-os do cativeiro. Mas para onde é que esses iriam?
Então foi através da sua religiosidade, foi através da sua fé, que eles se agruparam e conseguiram resistir para que eles não morressem. A chibata ainda não tinha sido extinta. Nós achamos que os açoites haveriam de ter acabado, mas não tiveram fim. Sabe-se através de João Cândido, com a conhecida revolta da chibata, a perseguição não terminou e não termina. Até os dias atuais a perseguição ainda ocorre, mas é velada. O racismo estrutural continua existindo. Não só o racismo no que tange a raça, mas também o racismo religioso. E esse eu sou veementemente contrário. O próprio movimento espírita, sabemos nós, que estava na mesma leva na época da proibição. E eu diria que sim, o movimento espírita foi beneficiado pela luta do povo negro. Porque quantas Yaorixás tiveram que dialogar com as autoridades da República. E nós aqui hoje temos a facilidade que temos também devido a isso. Nós somos abençoados também por uma luta racial, ainda que o movimento espírita não tivesse uma pauta racial. O movimento espírita começou na França, mas no Brasil tudo era sinônimo de feitiçaria. Então este povo se encontrou, se institucionalizou para resistir e para não mais morrer. A fé, mais uma vez, nos salvou. A fé nos provou que somos resistência. Nos provou que sem ela, nós não somos ninguém. Mas ainda as lutas persistiam. As lutas não terminaram aí. Não falamos somente do Brasil, mas falamos do mundo. Algum tempo depois, já no século XX, a Primeira Guerra Mundial instaurava uma catástrofe global. Quantos foram aqueles que perderam as vidas de repente? Quantos foram aqueles que foram dizimados, lutando por algo tão pequeno? E então, após o fim da Primeira Guerra, a Primeira Grande Guerra, a assinatura do Tratado de Versalhes trouxe um novo marco para a história. E seria o início de um maior problema. Seria um início de uma catástrofe ainda maior. O ditador Adolf Hitler, como ficou conhecido internacionalmente. Ao que se sabe, era um bom pintor, pintava aquarelas, mas quando residia na Áustria, ele, nascido na Áustria, propriamente dito, foi reprovado pela Academia de Belas Artes da Áustria. Extremamente em prantos, extremamente frustrado com a sua reprovação da Academia de Belas Artes, tentou se debruçar no que podia, no que ainda existia para fazer na sua vida.
no que poderia lhe trazer algum tipo de crescimento. E ainda, na Áustria, eram reforçados os pensamentos antissemitas. Os judeus não eram bem quistos na sociedade por diversos preconceitos sociais. O jovem Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial. Jurava que a Alemanha conseguiria chegar ao topo, que a Alemanha não perderia, mas infelizmente a Alemanha perdeu. E com a assinatura do Tratado de Versalhes, diversas sanções. Então, a nação alemã se viu em catástrofe. A economia estava devastada. As pessoas, para comprar pão, tinham que levar muito dinheiro. E então, Adolf Hitler, que já tinha lutado na Primeira Guerra, inclusive ficou ferido através do gás de mostarda, ficou cego, continuou a sua luta. Repleto e recheado de ideias antissemitas, compreendendo de que haviam traidores na pátria. E esses traidores haveriam de ter sido os judeus. Tentou dar um golpe de Estado, o qual não teve sucesso, ficou preso cerca de 1 ano, onde escreveu o seu livro chamado Mein Kampf. Depois foi solto e integrou o Partido dos Trabalhadores Alemães, que posteriormente viria a ser conhecido como Partido Nazista. E aos poucos, este partido, juntamente com ele, foi tomando um corpo bem estranho. As sanções do Tratado de Versalhes, cada vez mais quebradas, dia após dia, sendo quebradas, sendo violadas. Mas outras nações vinham fazendo vista grossa, até que em 1939 ele decide invadir a Polônia. E com a invasão à Polônia, as outras nações não mais conseguiram fazer vista grossa. Inglaterra e França declaram guerra. Uma das primeiras estratégias de Hitler foi um tratado de paz com a União Soviética, visto que todo mundo sabia a fama de Stalin. E ele não queria problemas com Stalin naquele momento. Mas começa aí o plano de expansão territorial. Expansão e poder. Invadiu a França, conseguiu tomar a França quase que por completo. Fez parceria com a Itália, com o ditador Benito Mussolini. Quando investiu na Inglaterra, não obteve êxito. A Inglaterra era muito bem estruturada para se deixar cair num simples ataque. E a posição geológica facilitaria as coisas. Mas, tempos depois, com os ataques já à União Soviética, este êxito foi por água abaixo. E nessa política racista de Hitler, ele utilizou-se dos judeus para implementar o que ele chamaria ali de solução final. Primeiro ele escravizou judeus, ou melhor dizendo, escravizar veio depois, mas
Primeiro os judeus foram perdendo seus direitos pouco a pouco. Depois eles foram desapropriados de suas posses, escravizados, e o que chamaram de solução final, o extermínio. O extermínio de tantos, mulheres, idosos, crianças. A troco de quê? A troco de nada. Então, tantos desses foram encarcerados em campos de concentração e extermínio. Auschwitz ficou abarrotada, Bergen-Belsen, Treblinka e tantos outros campos. Primeiramente, eles vinham sendo assassinados por arma de fogo mesmo. Posteriormente, o Estado nazista viu que dava muito trabalho. Eles precisavam de munições para a guerra. E então decidiram algo muito mais fácil para eles, porém muito mais cruel do ponto de vista humano. Então, através de uma série de experimentos, eles trouxeram as câmaras de gás. Para aqueles que não conhecem, podem até achar que as câmaras de gás, por mais horroroso que fosse, seria algo indolor, mas não. Eles demoravam em média de morrer de 10 a 20 minutos. Porque a tortura se dava através da asfixia. Eram chamados para tomar um banho, colocados sem roupa, no mesmo espaço, até o momento que aquele cheiro ia subindo. E com o cheiro, o desespero de não mais achar o oxigênio. E o horror se instalava diante de famílias. E muitos sabiam o que estava se passando. Nos relatos, sabemos que alguns, nos campos de concentração, diziam uns para os outros: está vendo aquela fumaça ali saindo? Sua família. É uma coisa que não pode se deixar passar em branco na história da humanidade. Viktor Frankl, um grande pensador e vítima do Holocausto, dizia que aqueles que conseguiam achar um propósito diante do sofrimento tinham mais possibilidades de saírem ilesos daquela barbárie. Ou seja, aqueles cujas esperanças eram entregues eram os primeiros a desencarnar nos campos de concentração e extermínio. Os relatos são cada vez mais bárbaros, mas também a história de superação de tantos que conseguiram sair é impressionante. Quando nos defrontamos com situações de tal ordem, nós ficamos tomados por uma raiva gigantesca de como pode isto acontecer. E sabemos, inclusive, que alguns desses nazistas vieram desencarnar aqui no Brasil. Um, inclusive, muito conhecido, chamado Josef Mengele, ou, como alguns o conheciam, como o Anjo da Morte.
era um médico que fazia experimentos. Ele decidia quem ia morrer ou quem ia ficar. Gostava de fazer experiências com gêmeos. Conseguiu fugir para diversos países do início. E o seu último país, que ele chegou e desencarnou, foi aqui no Brasil, no estado de São Paulo. E não faz muitos anos. Muitos aqui foram contemporâneos desse homem, cujas monstruosidades foram de deixar qualquer um de queixo caído. E em meio a esses campos de concentração, em meio à dor, em meio ao flagelo, a oração e a prece, mais uma vez, a fé para nos salvar. Porque é nos momentos de maior sofrimento que nós encontramos Deus ao nosso lado. Podemos perceber isto em nós mesmos. Quando é que de fato nós nos conectamos com Deus? Quando estamos radiantes, felizes? Quando alguém nos traz bênçãos e mais bênçãos? Mas quando nós estamos desgraçados, quando somos caluniados, quando somos perseguidos, escarnecidos, é que nós podemos sentir Deus ao nosso lado, nos embalando e nos mostrando que ainda há o que viver. Que nada acabou. Mas nós, infelizmente, somos ansiosos. Quando não nos entregamos à ansiedade, pensando no futuro, estamos pensando no que nos ocorreu, nos entregando à depressão. Na contemporaneidade dos transtornos psicopatológicos, dos remédios, do Venvance, do Rivotril, Clonazepam, ou estamos ansiosos pensando no futuro, ou depressivos pensando no passado, e esquecemos de viver o presente. Porque o presente já nos diz, é o presente, é uma dádiva, é a glória que podemos estar vivendo em nossas vidas. Nem sequer às vezes percebemos o ato de respirar. Nem sequer percebemos o que é se alimentar. Vocês aqui já perceberam, já notaram o que é se alimentar? Não há ato de amor maior do que se alimentar. Porque respirar já fazemos automaticamente. Mas quando nós pegamos um prato de alimento e comemos, nós estamos mantendo a nossa própria vida. Isso é amor, isso é cuidado. E quando nós fazemos isso com o outro, quando nós pegamos um prato de comida e damos para o outro, nós estamos amando aquele a quem estamos dando aquele prato de alimento. A fé, meus irmãos, nos convida a isso. Nos convida a olhar para o futuro, mas não de maneira que fiquemos ansiosos. De maneira alguma. Nós olhamos para o futuro como algo belo, como algo sagrado, como um caminho que nós encontraremos para nos redimir de nossas mazelas, que são tantas. Quantas vezes nós pensamos, por que estou vivendo isso? Por que
estou passando por esse momento de dificuldade? E aí vamos meditar. Nós somos perfeitos? Nós já deixamos de errar? Já deixamos de fazer algo ruim para o outro? Já julgamos, às vezes até condenamos? Então por que achamos que não somos merecedores, às vezes, de infortúnios que acontecem em nossas vidas? O único que não merecia passar por nada do que passou foi Jesus de Nazaré. O único que não merecia foi o Rabi da Galileia. Aquele que com seus olhos ternos, cheios de amor, nos ofereceu fé, esperança, gratidão. Nos curava. Nos curava sem ter porquê, sem pra quê. Deu luz ao cego, restituiu a visão ao cego. A mulher hemorrágica retirou-lhe o sangramento. E ainda assim, este foi o primeiro a ser difamado, foi o primeiro a ser humilhado, escandalizado, torturado e assassinado publicamente. E o que foi que ele fez no momento em que era massacrado e morto na cruz? Porque se fosse um de nós, estaria tomado por ódio, por vontade de vingança. Ele olhou com seu olhar terno e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós ainda achamos que não merecemos passar pelas besteiras que passamos. Esse não merecia. Porque se ele descesse, hoje, faríamos igualmente. Se o Cristo retornasse hoje, os cristãos seriam os primeiros a condená-lo e assassiná-lo. E esses são os cristãos. Então, meus irmãos, vamos refletir. Vamos pensar no ponto que estamos. E em cada sofrimento que nos encontramos, vamos ter fé. Porque a fé, como mencionado aqui anteriormente, é resistência. E o que é que essa palavra resistência tem a nos dizer? Resistir, existir novamente, existir mais de uma vez. De novo, o amor pela vida. Então a fé é amor pela vida. Seja pela nossa ou pela de nosso próximo. Porque a fé transforma, meus irmãos. A fé nos transforma. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo, antes Saulo, que perseguia os cristãos. Por isso também, eu deixo claro, nós, enquanto cristãos, independente da fé que professamos, independente da religião, porque cristãos não se pode prender a uma denominação religiosa, né? Nós, enquanto espíritas, somos cristãos, os evangélicos, protestantes são cristãos, os católicos são cristãos, e quantos outros cristãos que não professam nenhuma dessas religiões também. E então, não podemos perseguir os outros
Já fomos perseguidos por sermos cristãos no passado. Já fomos mortos. Então não façamos igual, não vamos condenar, julgar. Não nos achemos evoluídos, porque ser espírita não é sinônimo de nenhuma evolução. Eu diria ainda que é pior. Que é sinônimo de muito comprometimento moral. Que então, Saulo, naquela época, o perseguidor dos cristãos, o terror do cristianismo primitivo. Ele, quando vai na sua missão, perseguindo a tantos, é atingido por um clarão, mas não o clarão de um raio que assusta, mas sim o clarão de uma luz celestial que o cega. E então cai no meio da estrada de Damasco, sem compreender o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo, e então escuta aquela voz clara aos seus ouvidos: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atônito, escuta aquela voz que dita o que ele tem que fazer, dita os seus próximos passos. E então é levado a Ananias, que cuida dele, e de perseguidor torna-se o maior apóstolo do cristianismo. Jesus, meus irmãos, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não fala por vaidade. Ele não quer que sigamos a figura dele. Muito embora a figura dele é essencial para a nossa existência. Mas ele quer dizer: tomem-me como exemplo. Por quê? Porque ele e o Pai são um. Como nos traz o livro dos Espíritos, o nosso guia e modelo, Jesus Cristo. Porque esse é o avatar dos avatares. Não desfazendo de tantos avatares que passaram pela Terra, como Siddhartha Gautama, o nosso querido Buda, nos trazendo o caminho do meio, nos trazendo a iluminação pessoal, e tantos outros que passaram por aqui. Mas que possamos ter fé, mas não aquela fé frágil, e que com a dor se esfacela. Porque há aqueles que com qualquer dor entregam-se ao flagelo e ao martírio da própria consciência, acreditando que Deus não existe simplesmente pela dor. Claro, não desfazendo as dores alheias, cada qual com sua dor, com suas questões, mas que possamos trazer essa perspectiva de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos trouxe o seu Evangelho, quando nos trouxe as suas parábolas, lembrando também da caridade. Recentemente, a palestra mais recente que fiz aqui foi falando sobre a caridade. E não podemos deixar de falar de caridade quando falamos da fé. Segundo o livro dos Espíritos, a caridade se resume a 3 coisinhas: a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas.
coisa que Jesus Cristo soube fazer. E se alguém pratica a caridade, esse alguém tem uma fé inigualável. Não há caridade sem fé. Ainda que aquele que pratica a caridade se auto-intitule ateu. Porque a fé ela não precisa de religiosidade. Muito embora nós a associemos à religiosidade. Ainda mais por estarmos quase sempre envolvidos em questões religiosas. Mas que possamos deixar a mensagem de Jesus Cristo penetrar em nossos corações. Este homem simples, cheio de vontade, que andou, peregrinou, pregando o amor. Vemos que existem muitas pessoas ruins no mundo mesmo. A essência é divina. E a essência de todos nós é divina. Mas nós podemos escolher o lado em que trabalhamos. E muitas vezes as atitudes das pessoas são equivocadas. E daí escolher o lado que as afasta de Deus. Então vamos escolher Jesus da mesma maneira que tantos o escolheram. A Igreja Católica, Apostólica Romana, hoje quase que se vê dividida. Mas no passado fora muito atroz. Podemos lembrar das cruzadas, a caça às bruxas. Basta ver o Maleus Maleficarum, ou Martelo das Feiticeiras, que é um manual inquisitório, onde mostra mais ou menos o que era feito com essas mulheres intituladas bruxas, tudo sempre promovido pela instituição religiosa da Igreja. Mas esse tempo passou. Os séculos passaram e fomos coroados com vários daqueles que renovariam a nossa fé. Entre eles não podemos deixar de citar o desencarnado Papa Francisco, que promoveu muitas reformas e foi amplamente criticado, duramente criticado, inclusive por abençoar casais homoafetivos. As palavras dele próprio já dizia: quem sou eu para julgá-los? E é interessante esse posicionamento do Papa Francisco, visto que com quem Jesus andou? Jesus andou com os sacerdotes? Não que eu lembre. Jesus andou entre aqueles doentes, entre os marginalizados, abraçando-os. Em momento nenhum abraçou o chamado pecado, mas abraçou enquanto os filhos de Deus que eles eram. Então, da mesma forma, ainda que a Igreja Católica possa interpretar de uma maneira geral a prática homoafetiva como algo pecaminoso, e isso é o que eles falam, o Papa Francisco quebrou esse estigma e disse: e quem seria ele para julgá-los? E então aceitou, ao menos
poder abençoar os casais homoafetivos. Fora as diversas reformas, a paz pregada por ele a todo instante, e as suas brincadeiras como o Papa é argentino e Deus é brasileiro. E terminarei esta palestra trazendo a fé como a nossa força motriz, citando um outro, nesse caso, da mesma leva aí, de Francisco, um homem simples também, muito bem quisto, muito bem visto por tantos, ao menos aqueles que professavam a fé católica. Um homem de um nome singular, um polonês chamado Karol Wojtyła. Ele foi ator, foi uma série de coisas, perdeu sua mãe cedo, mas ainda assim continuou sua caminhada e ficou conhecido por todos publicamente na Praça São Pedro, Vaticano, como João Paulo II. Aquele homem risonho que sofrera um atentado à sua própria vida e mesmo assim visitou aquele que cometera o atentado e perdoou-o. Com certeza dando a sua bênção. Esse homem de tanta fé, que desencarnou velhinho e que ficara conhecido por algo especial, ficara conhecido por uma prece que ocorria sempre no Vaticano, uma prece cantada, o que chama-se de Pater Noster, em latim, o Pai Nosso. E assim, para falar sobre a fé, terminarei a palestra de hoje cantando o Pater Noster. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Que assim seja. Que maravilha. Bem, essa palestra vai ficar gravada no Instagram do Centro Fraterno. Se alguém quiser assistir de novo, vou colocar para alguém que não esteve aqui. Vale muito a pena e eu digo a vocês, o tempo todo eu estava aqui vendo os amigos espirituais que estavam aqui acompanhando o Francisco. Então, tivemos
a nossa caminhada em frente. Quero agradecer ao pessoal do Instagram, que ficou conosco até hoje, a Francesco, pela mensagem maravilhosa, e que Deus nos abençoe. É o momento do Pai.